E agora a gente vai passar para o nosso grande finale, né? Nós temos agora a fala do nosso grande amigo Leleco, vulgo Alexandro, e é assim que a gente fala mesmo, né? A gente não troca. E o Alexandro vai falar para a gente sobre a religiosidade e o machismo. O Alexandro ele é sociólogo clínico, professor de sociologia, cursos de pós-graduação em psicologia médica e também cursos de formação continuada para a docência no ensino médio. Há mais de 20 anos é envolvido nas discussões das questões de gênero, religiosidade e espiritualidade, e nesse sentido, também no campo religioso, lidera a comunidade Firmados na Palavra, que tem como objetivo trazer uma leitura e praxis das propostas do Evangelho que realçam um aspecto libertário em relação aos fundamentalismos. Realiza atendimentos clínicos a pessoas em situação de violência de gênero, violência sexual, abuso sexual, LGBTQI, mais fobia. Alexandro, com você. Só corrigindo, psicólogo clínico. É porque você falou sociólogo sem querer. Mas tá tranquilo, tá favorável, como diz o grande filósofo do funk. Gente, boa noite. Já estamos à noite, né? Eu prometo não perturbá-los muito, mas desde já agradecendo às feminilidades aqui presentes a chance de, ainda dialogando com aquilo apontado pela Sirlene, né? Dando a chance de um macho falar. Mas é um macho em desconstrução, como disse o Henrique. A minha fala, ela vai ter um eixo tríplice, digamos assim. É um eixo tripartite, que significa, primeiro, ela vai ser embasada no que diz as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que o Conselho Federal de Psicologia se posiciona abertamente, dando-nos a entender que ser neutro não é ser anti-humano. Você é neutro tanto quanto você é pró-feminismos, você é neutro tanto quanto você é anti-racismos, você é neutro tanto quanto você é anti-LGBTQI+, fobia. Né? Então, o Conselho Federal de Psicologia, abraçando todas as leis e as resoluções das organizações mundiais, das Nações Unidas, vai embasar o que eu vou dizer aqui. A segunda tripartite aí, digamos assim, é o fato de que, conquanto vivamos num Estado laico, ainda sonhamos com isso, mas pelo menos na lei o Brasil é um Estado laico, existem opressões de algumas crenças sobre as outras. E aí, quando se fala de opressões sobre umas crenças sobre as outras, a misoginia vem de sola e vem de botas de ferro esmagando as múltiplas feminilidades. E a terceira característica do meu eixo tripartite é que, se a gente vem de uma herança judaico-cristã, porque o Brasil, culturalmente falando, mesmo você sendo de uma religião de origem mais afro, ela recebeu aí as chicotadas da herança judaico-cristã na história, né? Então, se a gente tem de dialogar com uma tradição judaico-cristã, a pergunta é, quais aspectos do amor de Deus em Cristo Jesus, esse Jesus que é crido de maneira cega por alguns cristãos e odiado também por mal-entendidos que cristãos semearam na história da sociedade brasileira, quais aspectos desse amor a gente pode elencar contra os fundamentalismos? O que eu chamaria aqui de fundamentalismo? O fato de que as pessoas se baseiam nos textos sagrados para manter a exploração e os abusos contra as feminilidades. E aqui uma ressalva, né? Eu quero desde já agradecer as feminilidades aqui presentes, são mulheres e os homens que abraçaram as feminilidades oprimidas no decorrer da história. Porque é por causa dessas pessoas, e aí, respondendo em parte uma pergunta que eu vi ali sobre o Rad Fem, né, o feminismo radical, que vai ali na raiz, né? Nasceu com sexo feminino, já nasceu passiva de todas as opressões milenares. E é graças a essas que nasceram com vulvas, é que o planeta ainda não acabou, o mundo não acabou, a sociedade não se extirpou. Porque se você tira as feminilidades e deixa o mundo por conta dos homens, ainda do ponto de vista histórico, nós já teríamos nos perdido. Eles ficam acusando que são os gays que vão acabar com o mundo, que essas feministas feminazes vão acabar com o mundo, mas o mundo ainda não acabou exatamente por causa das feminilidades. Sejam as LQT, de veia LGBTQI+, seja as mulheres, as lutas das mulheres.
Então eu agradeço muito a vocês por estar aqui falando, porque graças às feminilidades que estamos aqui. Alguém já tem logo uma reação e pergunta assim, mas aí você está romantizando demais em cima das feminilidades. A mulher não comete falha, não? Essa que é a questão. As mulheres, sendo seres humanos, têm acertos maravilhosos como todos os seres humanos, mas também cometem lá suas gafes. Tanto é que no Brasil atual, nós temos uma mulher que lidera as políticas de direitos humanos que vão todas caminhando contra as mulheres e as feminilidades, né? Elas cometem erros, mas por que eu ainda enfatizo a luta das feminilidades? Porque quando você fazer a comparação histórica, como muito bem demonstrado pela Sirlene, elas estão sob opressão. Eu até me atreveria a dizer uma coisa aqui, passível de análise posterior, mas eu vou me atrever a dizer que o ser humano do sexo masculino, homem, macho, né, digamos assim, que está na pior situação numa sarjeta, ainda está, graças ao machismo institucional, em situação muito melhor do que a madame alienada, mais afrescalhada e hello que você possa conhecer, como no bairro Mangabeiras de Belo Horizonte. Aquela mulher que mora lá está sofrendo outros tipos de violência, porque a violência ela vem prioritariamente sobre as feminilidades, né? A gente pode analisar isso depois, mas é uma colocação que eu faço aqui. Isso posto, eu queria fazer algumas propostas de pensamentos que podem nos levar mais tarde a algumas praxes, para um olhar e uma praxis não fundamentalista, ou seja, uma praxis libertária em relação a essas tradições, porque de repente eu estou falando aqui com mulheres que amaram tudo isso que está sendo ouvido aqui, mas que pensam assim, puxa, amanhã eu vou no culto na minha igreja e eu não escuto isso lá. Aí a pessoa gostaria de continuar crendo no Deus judaico-cristão, a pessoa de repente é católica, evangélica em suas múltiplas divisões, ou até mesmo espírita kardecista, querendo cumprir o evangelho amoroso de Cristo, e aí eles escutam outros discursos, né, que vão contra todas essas coisas que estamos falando aqui. Olha, mas é possível? E aqui eu vou fazer um caminho árduo, que é de transitar da psicologia para essa leitura da praxis religiosa alienante. Aí eu trago aqui, então, pelo menos 5, vou tentar elencar aqui 5 propostas para que a gente comece a cultivar uma praxis não fundamentalista. A primeira, e aqui eu estou dialogando agora com os fundamentos das tradições cristãs, que independente de nós temos uma religião no Brasil, nós estamos dialogando com essas crenças cristãs, né? A gente precisa compreender urgentemente, e aí o macho se torna homem quando ele compreende isso, que quando as escrituras cristãs dizem que a mulher foi feita ou veio depois do homem, isso não tem de significar inferioridade. Quem deu essa interpretação foi a misoginia. O texto bíblico só é um texto bíblico. Deus fez o homem, a partir dele tirou a mulher. A parábola é maravilhosa, mas a nossa misoginia avacalhou tudo. Por quê? Diz o texto que Deus fez o homem do barro, do pó da terra. Ou seja, cara, tu é básico. Adão, pega leve, você é básico, você está muito ligado à terrinha, você é meio bocó. Eu vou te dar uma chance de se humanizar. Aí dele Deus tira a mulher. A religião lê isso com inferioridade, mas o convite é outra coisa. Olha, a mulher já nasceu no patamar superior e vocês deveriam entender isso. Vocês deveriam acolher isso. Deveriam entender que não é aquela mulher que tem que carregar a cruz para ensinar os homens, mas é no sentido de parceria, a gente tem que se transformar mutuamente. Mas o que o homem faz? Saiu de mim, veio depois, é inferior, me obedece, se vira. Está na Bíblia, ainda tem aqueles discursismos, né? Segunda proposta. Então, a primeira é compreender que quem vem depois significa, na verdade, superioridade. E por isso que a Terra ainda não se explodiu e não acabou. Por causa de quem veio depois, né? Então, a gente foi melhorado nelas. Gente, aqui eu vou estar dialogando com as percepções cristãs, né? Por exemplo, eu vejo isso muito no consultório, as pessoas levam as coisas assim. Eu sei que até os colegas palestrantes estão longe em relação a essas questões, mas possivelmente quem nos assiste pode estar tendo que dialogar com isso ali na sua comunidade, no seu meio religioso. Então, a minha segunda proposta é que, independentemente do que dizem as tradições religiosas, a gente precisa se fazer 2 perguntas libertárias. Ah, é? 2 perguntas libertárias sobre o quê? Primeira coisa que eu queria desafiar alguém a colocar até aí no comentário. Onde é que Deus, o Deus cristão,
ou Cristo, que é Deus em pessoa, conforme a crença dos cristãos, onde que ele diz que mulher tem de se submeter a homem? Você vai citar o quê? Frase do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não é Deus. Frases de Moisés? Moisés não é Deus. Frase de Salomão? Salomão não é Deus. Eu quero que você me indique aí onde é que Deus disse que mulher tem de ser submissa a homem. A não ser que aquilo era um homem dialogando com o seu tempo, não conseguindo enxergar para além daquilo. Né? Duas perguntas. A primeira é essa. A segunda, por que um homem? Porque alguém pode dizer, mas está na Bíblia, tal. Então eu quero te fazer uma pergunta, macho. Por que um homem que se percebe como uma pessoa boa, se é bom, por que uma pessoa boa acha que uma mulher tem de se submeter a ela? Porque é isso. Vamos deixar de botar culpa, igual Adão lá no mito do Éden, né? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me desse. A gente faz isso com as nossas mulheres, né? Com as nossas companheiras. A gente fala, ah, Senhor, tá na tua palavra. Não, eu agora estou te perguntando, macho, por que você se considera um homem bom e acha que tem de mandar numa mulher? Quem se considera bom não quer mandar em ninguém. Ama ver a liberdade da pessoa que diz amar. Né? Essa é uma pergunta que está na segunda proposta. A terceira proposta, para a gente construir uma praxis, é que a gente precisa compreender que onde reinou os provérbios de Salomão, né, que são provérbios anti-mulher, Cristo, o Deus que se fez carne para os cristãos e um dos homens mais amáveis da humanidade para as pessoas de outra religião, ele tem de sobressair, e ele sobressai responsabilizando o homem. Eu acho engraçado o seguinte, seres humanos mentem, seres humanos tramam uns contra os outros pela via da sexualidade, seduzem, fazem jogos amorosos, seres humanos são mal resolvidos e tagarelam demais. Aí o que o rei Salomão me faz? Ele elenca no livro dos provérbios vários provérbios contra a mulher, porque a mulher é rixosa. A mulher fala muito, a mulher tagarela é igual uma goteira. Sendo que não são mulheres, são seres humanos que fazem isso. E cada um tem de ser contemplado. Na nossa época, podem ser contemplados nas terapias, né, nas clínicas. Aí, o legal é que a própria Escritura cristã nos dá uma dica. Porque Deus, quando se fez homem, veio aqui e disse, olha, aqui está quem é maior do que Salomão. Num dos textos bíblicos, ele cita essa frase. Salomão é lindo, Salomão foi sábio. Aqui está quem é maior do que Salomão. Quem é maior do que Salomão diz o quê? Homem, não tem chance para você. Se os teus olhos forem bons, toda a tua existência será luminosa. Então esse negócio de falar que foi a sensualidade da mulher, a cor da calcinha que ela usou, o sorriso dela, a coisa vai ficando pior, porque vai passando do feminicídio para o infanticídio, para a misoginia aplicada às meninas. Então, essas meninas de 5 anos têm uma risada que eu vou te contar. Aí Jesus falou, olha, o teu olho é mau, porque se os teus olhos fossem bons, teu corpo seria luminoso. Continua com problema no olhar, você está muito seduzido por muitas coisas, ele traz uma mensagem radical, arranca o seu olho, mas para de pôr a culpa nelas. E a outra coisa que ele sentencia de maneira que balançaria uma pessoa de viés mais à esquerda, mas ele só está comunicando a seriedade do que ele está falando. Quando ele diz assim, ai de qualquer pessoa que fizer tropeçar uma pequenininha, porque mulheres, as gays e as crianças estão todas no campo da feminilidade, e Jesus disse, ai de quem faz tropeçar as feminilidades. Melhor seria que se lhe pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho para garantir que ele nem vai boiar quando for afundado no mar. Ele usou esse recurso para dizer, minha conversa aqui pode até não ser feminista se você não quiser, mas com certeza é anti-macho escroto. Você não vai ver nenhum pronunciamento de Jesus contra as mulheres, você só vai ver ele cercado delas vivendo plenamente a sexualidade sadia, né? Para o escândalo dos religiosos misóginos da sua época. E aí a gente chega à quarta proposta, que contra os muitos textos anti-LGBTQIA+, ou falando de maneira mais genérica que a população consiga compreender, contra os muitos textos supostamente contra as homoafetividades, Cristo se postou como viadinho. Calma, não saia da live que eu vou te explicar isso. O Senhor no qual você crê não teve nenhum problema de ficar famoso como um viadinho. Claro que é a maneira judaica. Não sei se você sabe, em Israel tinha um termo para viado que era eunuco. O que era um eunuco? Era um homem que, por não ter se casado,
ou por ter se dedicado ao ministério profético, ele era visto como menos homem. Isso é uma coisa tão séria que Israel sempre caía naqueles cultos cananeus de fazer aqueles rapazes, os rapazes culticos, né? Eles ficavam lá para se oferecerem sexualmente, porque se você não conseguiu casar, você é menos homem, e se você é menos homem, eu vou te comer. E aí Deus, quando se faz homem, no dizer da feminista cristã Camila Montovani, fala, o prazer de Deus, nem ligou para o macho, o prazer de Deus foi vir apenas do fruto da mulher, ficou hospedado no útero de uma mulher, passou pela santa vagina de uma mulher e compreendeu as dores de uma mulher. Ele não precisou do elemento do macho. Atitudes cotidianamente feministas do cordeiro que se fez carne. E aí, ele não faz nenhum pronunciamento naquele Império Romano cheio daquele tipo de viadagem, digamos assim, que era aquela viadagem opressora, onde o rico fazia do pobre o passivo, né? A gente tem vários estudos mostrando essas questões greco-romanas, mas engraçado, Jesus não bancou os pastores que a gente conhece hoje, né? Eu quero acabar com essa pouca vergonha romana! Não, eu sou gay, tá? Porque a individualidade é minha. Quem me conhece me acompanha, ele foi muito bem acompanhado, né? Então, contra os muitos textos que são mal interpretados, eu ouso dizer, como estudioso das Escrituras, não existe nenhum texto bíblico que trate da diversidade sexual como a gente conhece hoje, como não existe texto bíblico que fala da hanseníase. Tem texto bíblico falando contra a lepra. Texto bíblico falando contra a mulher menstruada ir ao culto, porque você não sabe o que é uma pessoa estar no deserto, 500 mil mulheres menstruadas, sem chuveiro à vista, elas não podiam ir para o culto. Aí a tradição desenvolve isso e acha que Deus tem raiva do sangue menstrual feminino. E aí vai para o outro extremo, né? O capitalismo vende sola e aquele monte de produto para limpar essa vagina maldita, né? Mas, na verdade, Jesus não faz nenhum pronunciamento e ainda se deixa ser visto como eunuco, que era eufemismo para viadinho, com muito orgulho a mim. E a quinta e última proposta é que, em situações de violência, porque as mulheres acabam aprendendo a acolher a violência nos meios religiosos, isso não só cristãos, tá? A maioria das religiões aí, né? Vem com aquele discurso do perdão, releva, você perdoa, ela se sente culpada porque quer sair daquela situação, e a maioria morre nessa história toda. Então, em situações de violência, eu já estou encerrando, tá, gente? Sempre que se fizer necessário escolher entre perdoar e sobreviver, sem medo, escolha sobreviver. Perdão, a gente conversa sobre isso depois. Aliás, até porque, de repente, a única maneira de você perdoar é indo para bem longe sobreviver. Sem medo de discurso religioso. Aliás, um texto bíblico, depois quem tiver Bíblia aí pode conferir em casa, em 1 Coríntios capítulo 7, vai dizer assim para as mulheres que estavam com medo de sair do casamento. Aí o apóstolo, que era misógino, porque era o horizonte que ele tinha à frente dele, ele fala assim, mulher, por que você está nessa relação de servidão? Como você sabe que você vai salvar o seu marido? Cristo te chamou para a liberdade. Pula fora se você puder. Hoje em dia, você nem precisa perguntar se você pode. Você tem leis que diz para você, pule fora e procure a sua proteção. E perdão, a gente pensa nisso depois, quando você estiver em plena segurança. Que você vai descobrir, sobretudo, que perdão é dizer, ele vai ser homem, nem que seja na cadeia. Né? Esses deveriam ser os verdadeiros discursos cristãos, porque este é o Espírito de Cristo. Né? O resto é a misoginia comendo o Espírito de Cristo o tempo todo. A maneira de Cristo agir. Então, a minha missão hoje foi fazer esse trabalho delicado de, sendo um psicólogo, e é claro, no meu consultório eu lido com cada situação bem específica, né? Cada temor bem específico, cada teimosia pessoal bem específico, mas aqui, dizendo para um público amplo, eu proponho essas 5 praxis para a gente ir tirando de nós essas misoginias, essas constâncias de manter a mulher calada quando ela precisa falar, porque graças a todas vocês, a Terra ainda está viva. Obrigado. Eu tô aqui ainda extasiada, porque uma das coisas que mais me incomodam hoje em dia é esse discurso pseudo-religioso, que vamos colocar um pseudo na frente, porque as pessoas que não conseguem entender ainda os textos evangélicos
não conseguiram, de fato, fazer uma leitura real dele, então são pseudo-evangélicos, e que acabam, hoje a gente tem essa nova categoria de ser humano que vem transportando para o nosso dia a dia esse conservadorismo, que é o famoso cidadão de bem, que no final das contas isso está ficando extremamente irritante. Quando a pessoa coloca cidadão de bem, você já fica ali extasiado, meu Deus, quem é essa pessoa? Porque cidadão de bem, teoricamente, todos nós deveríamos ser. Então, para que essa nomenclatura vir logo ali? E até em relação ao conservadorismo, que é uma coisa que vem incomodando muito, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa que nos ainda, muitas vezes, a ideia de uma ideia de forçado, né? Porque a sociedade brasileira nunca foi tão conservadora, né? Ou, eventualmente, ela sempre foi, mas extremamente velada, e agora a gente está discutindo sobre. Então, teoricamente, isso ainda é melhor ainda. Esse momento que se revela, né? O quem de fato eram nós brasileiros, conservadores, que agora a gente está pondo para fora esse discurso misógino, que vem através de uma onda também religiosa. Bom, vamos aos comentários aqui sobre o nosso querido e amado Leleco, né? Porque isso é importantíssimo. E aqui nós temos a oportunidade que a Amanda fala que toda mulher, principalmente cristã oprimida, deveria ouvir sua fala. E eu ainda acrescento que todos nós cristãos deveríamos também, porque independente de ser mulher ou homem, a gente reproduz esse discurso, mas nós mulheres sofremos na pele, literalmente, né? E a Berenice falando que é preciso levar esse debate para dentro das igrejas, e isso seja de forma aberta, né? Porque acho que isso acontece em várias igrejas já, mas infelizmente não são em todas. E a Lara, confesso que eu não sou religiosa, mas a sua fala me fez refletir muito sobre o assunto. E eu confesso que eu, na verdade, eu sou espírita kardecista e me identifico muito com esse discurso, porque, na verdade, tem sempre o povo falando que nós espíritas não somos cristãos, mas nós somos. E a gente tem essa diferenciação, né? A gente também tem que conseguir fazer essa leitura, vamos assim dizer, real e progressista do texto evangélico, que não é feito nos últimos tempos, né? E a Aparecida, porque para além do conservadorismo, estamos vivendo um reacionismo fundado em um discurso de ódio real, oficial, todos os dias, né? Então, temos aí... e a Aparecida, que perguntou também em relação aos textos. Os textos religiosos, então... gente, meu Deus, tá muito nervoso hoje. Os textos sagrados, então, têm origem humana? Posso responder? Claro. Então, as pessoas confundem muito inspiração com perfeição da racionalidade humana ou inspiração com psicografia. E, na verdade, os escritores... você tem a pessoa que produziu o material original, por exemplo, Moisés produziu o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Mas qualquer pessoa que lê a Bíblia mais de 10 vezes vai perceber que os livros foram editados, eles foram compilados por uma tradição judaica, que eram, na verdade, os sacerdotes escribas, né? O fato de eles terem origem humana não tira deles o significado eterno que entre eles é esse que eu falei. Agora, a gente vai ver na leitura das Escrituras que o próprio escritor se traía, né? Ele se traía contra a mensagem que ele estava tentando pregar, como acontece com todos os textos aí. O pessoal que estuda análise de discurso vai saber isso perfeitamente. Então, é provável, por exemplo, que o escritor bíblico fosse misógino porque era o horizonte que ele tinha. Ele não conseguia enxergar para além da misoginia. Ele achava que o homem era superior à mulher. Mas isso não o isenta de ser traído no próprio ato de escrever, né? E o que mostra que a Bíblia, para os que creem, né, ela contém a palavra de Deus, é exatamente esse fato de que a imperfeição humana está ali e ela vai sendo palavra de Deus na medida que a pessoa vai lendo e fazendo esses processos aqui. Houve uma live aqui, conversa com um colega ali, contesta um pastor fundamentalista ali, e aí o evangelho vai sobressaindo da escritura. Mas eu concordo, os textos têm origem humana, porque Deus não fez humano. Qual é o problema da humanidade produzir a Bíblia, ou o Alcorão, ou seja lá o que for? Deus é espírito, ele vai se revelar para além dos textos que ficarem escritos. Os textos nos ajudam muito, igual aqui, agilizou o meu debate, né? Mas não para aí.
A gente não pode tratar os textos como talismã, né, que se eles tivessem poder em si mesmos. Isso é engano. Sirlene quer falar mais um pouquinho? Vai lá, Sirlene. Eu estou muito encantada, muito impactada com a fala do Leleco. Leleco, eu te deixei por último porque eu acho que foi muito bom. Eu já sou apaixonada com Jesus e você fez eu admirá-lo muito mais a partir das suas palavras de hoje. Obrigada demais por você ter topado entrar nessa, todos vocês, né, entrarem nessa comigo. E eu queria dizer para todo mundo que a gente vai continuar, se vocês quiserem mandar para a gente, para as redes de cada um aí, o que vocês queriam que a gente falasse. Nós queremos falar aqui sobre racismo, sobre a falta de direito, a cidadania empacada nesse país, enfim, temas que eu acho que a gente precisa continuar discutindo. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo, queridos. Gente. Tchau e até a próxima. Beijo, obrigado, até.